Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu continuo falando das minhas leituras de julho. O quarto livro que eu li este mês, na verdade o quarto livro encerrado, porque eu já comecei essa leitura há alguns meses, é essa seleção de contos pela Companhia das Letras, 28 contos de John Cheever. Eu demorei não porque eu não tenho gostado, mas geralmente eu sempre estou lendo um livro de contos simultaneamente com outras leituras e às vezes eu leio um conto, passo uma semana sem ler mais nenhum outro por conta das outras leituras que eu estou fazendo, né? Esse livro aqui, a seleção foi feita pelo Mário Sérgio Conte, que segundo ele fez muitos inimigos quando publicou o seu Notícias do Planalto. Então ele fez a seleção dos contos e escreveu o prefácio onde ele nos apresenta o autor, né? Bom, e é traduzido pelo Jório Dauster e Daniel Galera. Então é o seguinte, o John Cheever, ele é um escritor americano, ele viveu 70 anos entre 1912 e 1982 e ele é considerado um dos maiores contistas de língua inglesa. Ele foi publicado durante muitos anos naquela revista New Yorker e o grande reconhecimento dele como escritor foi mesmo no gênero contos. Em 1979 ele foi premiado com o Pulitzer num livro chamado As Histórias de John Cheever, cujos contos em sua grande parte estão presentes também nessa coletânea pelo que eu vi. E eu comecei a leitura desse livro já bastante curiosa por conta da apresentação que o Conte faz do autor, né? Então ele conta lá que o Cheever, ele era tido como aquele cidadão exemplar, ele era professor universitário, era um pai de família exemplar, tinha uma casa boa, enfim, um emprego perfeito, a vida perfeita, né? Só que algum tempo depois, essa máscara cai quando os diários dele acabam caindo acabam sendo revelados, né? E foram revelados justamente por uma das filhas dele. Então eu vou ler aqui porque eu estou reproduzindo o que o Conte nos escreve aqui na apresentação, o que foi descoberto sobre o autor, né? Alcoólatra agressivo que atormentou mulher e filhos, abusou de dezenas de amantes de ambos os sexos e se ressentia na surdina do sucesso dos colegas, que de viva voz enaltecia. Respeitava o irmão mais velho, Fred, com quem teria tido uma relação incestuosa e a quem o primeiro conto deste volume teria sido dedicado, Adeus, meu irmão. Então tá aqui, né? E aí você começa a leitura querendo saber o que tem ali de comum, o que tem em comum nos contos dele, o que a gente vai encontrar nos contos da personalidade do autor. E a gente realmente consegue identificar, porque em sua grande parte o tema desses contos aqui, ele vai falar sobre aquele conflito da natureza humana, né? Então, muitos dos personagens, eles são apresentados como eles são vistos pela sociedade, vistos pelas pessoas, né? Ou seja, a aparência externa, geralmente séria, conservadora daquelas pessoas. E à medida que o conto vai se desenvolvendo, o autor vai mostrando a pessoa na sua intimidade, né? E aí ele nos revela a degradação íntima do ser humano. Então muitos desses contos eles têm essa característica, sim. Eu acho que se eu tivesse que descrever assim uma palavra a maioria do tema dos contos dele, o que a maioria dos contos dele me falou, eu descreveria na palavra desilusão, né? Eu vou deixar linkado aqui a resenha que eu fiz, o comentário que eu fiz sobre o livro no Scoob, e lá no histórico de leitura tem o nome de todos os contos, tá? E a nota que eu dei para cada um conforme eu gostei mais ou menos, né? A maior parte dos contos do Cheever e dos seus 3 romances são ambientados ali sempre no mesmo local, né? Ou na cidade de Nova York, ou em seus subúrbios, e no máximo ali naquelas vilazinhas, naquelas cidadezinhas da Nova Inglaterra. Mas a gente percebe que aquelas histórias poderiam ser ambientadas em qualquer lugar, porque a natureza humana, eu acredito que seja igual, independente da geografia, né?
Então é isso, eu gostei muito dessa seleção, gostei muito do estilo do autor, eu pretendo até ler algum romance dele. Se alguém tiver lido algum dos 3 romances dele, quiser deixar nos comentários se vale a pena, se tiverem lido alguma coisa dele, o que acharam. É isso, vamos conversar aí sobre John Cheever e suas 2 facetas, né? Volto depois para continuar falando das minhas leituras de julho. Até mais!